queridos amigos, vamos neste momento serenando as nossas mentes, fechando os nossos olhos e agradecendo ao nosso Pai por tudo que recebemos nos nossos dias. Agradecer a proteção, agradecer ao nosso alimento, pelos nossos familiares, nossa saúde, enfim, Senhor, queremos agradecer a vós por tudo que nos oferece todos os nossos dias, rogando a proteção a todo momento e que possamos cada vez mais, Senhor, dentro desta luz, melhorarmos as nossas condições, buscando o crescimento espiritual. Assim, Senhor, peço a vós que olhe por todos nós, nos dando a força, a sabedoria, a saúde, para darmos continuidade, Senhor, em toda a nossa caminhada, e que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Hoje nós estamos trazendo para o nosso estudo e reflexão desta noite um tema deste livro extraordinário ditado pelo Espírito Joana de Ângeles ao médium espírita Edivaldo Pereira Franco. Chama-se Psicologia da Gratidão. É um livro que nós recomendamos que o tenhamos na cabeceira da cama, porque ela vem falar dos vários aspectos da gratidão. Esse sentimento do agradecimento e que nos serve para o trabalho da transformação moral, espiritual de cada um de nós. O Espírito Joana de Ângeles, ela trata de várias situações da gratidão, como por exemplo, a bênção da gratidão, o milagre da gratidão, a conquista da plenitude pela gratidão e especificamente no tema deste momento, que é a gratidão, meta essencial da existência humana. Nós vamos abordar o terceiro item, que é sentimentos de mágoa e desencanto. Meus queridos, evidentemente que nós chegamos ao estudar os temas que são propostos pelo Espírito Joana de Ângeles, nós chegamos a entender que é muito complexo, é muito difícil fazer algum comentário sobre as lições desse Espírito. Então, como nós estamos no processo de aprendizado, porque somos aprendizes, nós estudamos o tema e buscamos tirar alguns momentos extraordinariamente belos dessa mensagem que não que seja longa, mas ela é muito intensa e fugindo muita coisa da nossa compreensão, nós trouxemos alguns momentos dessa mensagem para o nosso estudo e a nossa reflexão desta noite. Mas gostaríamos, inicialmente, de trazer algumas considerações que ela faz sobre a gratidão, quando ela diz o seguinte: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida em si mesma é um de louvor à vida maior,
portanto, de gratidão incontida. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva. E a criatura humana, longe ainda do exercício da gratidão, aspira sempre ter mais, sem a preocupação de ser melhor. E aí nós adentramos nesta mensagem, desse item que foi destacado para hoje, que fala dos sentimentos de mágoa e desencanto, que é o contraponto do nosso processo de agradecer a tudo, por todos os momentos, ter gratidão pela vida, ter gratidão por todos os instantes, por todas as circunstâncias, por tudo aquilo que nos ocorre. Porque talvez nós ainda não compreendemos certas coisas que nos acontecem no dia a dia. E as colocamos até na conta de injustiças, na conta de questões que não nos ajudam a crescer, quando, evidentemente, é o contrário. É porque nós ainda não as compreendemos na sua natureza espiritual. Nós, criaturas humanas, focamos essas questões na materialidade. E nós sabemos que tanto Jesus e a doutrina dos Espíritos nos traz as mensagens do Espírito e não da matéria. Então, o Espírito Joana de Ângeles, ela começa dizendo o seguinte: existe na criatura humana, quer dizer, em cada um de nós, um sentimento perverso e de autodestruição, que leva a criatura a guardar mágoas e desencantos, que é um processo que já está em nós e que precisa ser trabalhado, como se fossem importantes para o desenvolvimento existencial. E aí é uma falta de compreensão da criatura humana quando ela acha que esses sentimentos perversos e de autodestruição a auxilia no processo da existência humana, né? Espiritual, melhor dizendo. Pondera o Espírito que essa situação que nós nos colocamos constitui uma conduta masoquista, mediante o qual o indivíduo ele se transfere psicologicamente da alegria de ser para a satisfação de sofrer, e com isso assumindo uma atitude de vítima. É o processo que nós muitas vezes engendramos na nossa caminhada da vitimização. Coitadinho de mim, o que Deus me abandonou, tudo é contra mim, né? Nada que eu faço dá certo. Quer dizer, o processo de vitimização, em todas as circunstâncias que nós assim procedemos, nos paralisam, nos impedem o crescimento, nos enjaula em nós mesmos. Então, não conseguindo superar essas situações menos felizes, por debilidade de valores morais, a criatura humana acomoda-se na postura de sofredora. Parece que fica mais fácil ela assumir essa postura de que sofre do que se levantar. E com essa postura de sofredora, a criatura busca sempre a compaixão das outras pessoas, quando ela deveria lutar para despertar o nobre sentimento do amor. E nós temos, e quando nós referimos a nós, a criatura humana, tem que estar vigilante quanto a isso, porque é um processo que não chega como um tsunami na nossa vida. Todos esses processos são lentos, são vagarosos, mas que vão se instalando em nós e se transformam um dia numa coisa usual. Essa vitimização, essa questão de me colocar como sofredor, que eu sofro tudo, que eu não mereço,
É algo que nós devemos estar vigilantes com relação a esse processo. E numa longa existência, é fácil nós percebermos que as mágoas e os desencantos, por quê? Pois serem muito comentados. A criatura humana tem esse hábito com relação a esses sentimentos de mágoas e desencantos, de comentá-los, de fortalecê-los, de ampliá-los, de potencializá-los, não é? E isso, com o decorrer do tempo, nós vamos percebendo com maior clareza isso. Tornam-se aparentemente mais numerosos do que os momentos de risos, de felicidades, de harmonia, de aspirações belas e generosas. Por isso é muito difícil, mesmo que aqueles que já têm um processo de compreensão, de caridade, de fraternidade, de convivência com pessoas dessa natureza, de pessoas que potencializam esses sentimentos de mágoas e de desencantos. É muito difícil a gente compreender uma pessoa que é muito negativa, não é? E isso é um hábito que pode se enraizar em nós e se transformar em quê? Em uma coisa comum, habitual, diária na nossa vida. É interessante porque não raro se observa que as pessoas que preferem a chancela de não amadas à condição de pessoas amorosas. A gente acaba invertendo o processo. Ao invés de amar, nós cobramos a questão do amor, né? E o Espírito Joana de Ângeles, como nós falamos, que pensamos questões para a nossa reflexão aqui nesse momento, ela nos assevera: lamenta-se uma criatura de nunca haver vivenciado a felicidade. Nada obstante, ela casou-se, tornou-se mãe. Ela dá um exemplo aqui. Se lhe disser que foi amada, talvez antes do casamento, e que também amou, mesmo depois, quando começaram as dificuldades, logo fugirá para a bengala psicológica, interrogando: mas de que adiantou? Se logo mais vieram as decepções e chegaram as mágoas. Torna-se uma criatura ácida, dissimulada com relação às verdades. Alguém estimula essa pessoa a essa busca da felicidade, a ser feliz com aquilo que ocorre. E aqui o Espírito Joana de Ângeles, ela menciona essa mulher que casou, quando isso é levantado para ela, que é um momento de felicidade, tudo ela joga as dificuldades. Então, o que adiantou ser feliz? A gente vê isso muito em relações, não é? Conjugais, de companheirismo, etc. e tal, que a pessoa fala assim: ah, mas eu fui feliz no começo. Carrega essa felicidade para cá, não é? Se afirma a ela que a felicidade de haver sido mãe, até mesmo do ponto de vista fisiológico, enriqueceu-na de momentos de júbilo e prazer, logo recorrerá ao falso mecanismo defensivo. Deus sabe quantos ingratos e indiferentes esses ditos filhos. Aquilo que gerou uma felicidade, nós que somos pais sabemos disso, né, de receber em nossos braços, né, aquele espírito que a gente tanto idealizou e queria, é uma felicidade que quase intraduzível. E a pessoa chega num momento e fala: Deus sabe quantos ingratos e indiferentes esses ditos filhos. Então vejamos, a nossa conduta doentia, somente foram anotadas as angústias e frustrações, talvez proporcionadas pela mesma pessoa. Então, meus queridos, é algo que nós temos que pensar realmente nisso. O que nós estamos valorizando? O que nós estamos dando importância nas vidas?
Porque existem momentos de alegria, de felicidades, mas existem momentos de desafios. Mas eu não posso esquecer aqueles bons momentos. Aquele momento que eu fui feliz com aquela pessoa, né, naquele ambiente, naquele grupo. E muitas vezes isso é esquecido. Eu não carrego comigo esses momentos e permito que situações dificultosas, de desafios intensos, empanem esses momentos de felicidade. E desta forma, o sentido existencial foi transformado em contínuo sofrimento por causa da predominância do ego em todos os fenômenos da jornada. Do individualismo, da individualidade, do egoísmo. Tem pessoas que têm sede, fome de sofrimento. É interessante quando a gente busca essa visão, esse entendimento que o próprio Espírito Joana de Ângeles está nos falando. Por isso, o cuidado, o zelo com esses nossos sentimentos. Porque sentimentos são as nossas essências. Então, é o zelo que nós temos que ter com isso. Nos analisarmos, a autoanálise, o autoconhecimento, tão recomendado no Evangelho de Jesus e replicado pela doutrina espírita. Vamos nos conhecer. Muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus, eu ainda estou pensando nisso? Meu Deus, como eu ainda estou fazendo isso? Se surpreende com suas ações. É porque não se conhece. Porque se conhecesse, não ficaria surpreso das decisões que toma. Sabe que foi capaz e que tem uma proposta de melhorar isso, mas reconhece isso. É a questão da transmutação dos nossos defeitos em virtudes. Nós temos que reconhecer que temos o defeito. Nós não conseguimos mudar nada se nós não conhecemos. Então, eu sou uma pessoa egoísta, como que eu vou combater esse egoísmo? Primeiro, reconhecendo que eu o tenho, que ele é preponderante nas minhas ações e os esforços para transmutá-lo. Em solidariedade, fraternidade. Na repartição, na gratidão. Mas esse ego, ele interrompe esse fio de ligação com a gratidão. Porque só vem a mim, de todo o processo da vida. E causando-nos, esse sofrimento contínuo que falamos. E esse sofrimento, ele pode ser examinado sobre dois aspectos, que são muito importantes. O do ego, que nós falamos agora, que é do egoísmo, é do eu, o eu preponderante. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí às vezes vai até mais do que isso. Não é? E essa vertente dessa avaliação pelo ego é assinalada por complexos inferiores. Evidentemente, uma pessoa egoísta, ela está possuída no sentido de ter, o vício mais radical. O vício que todos os outros promanam nele, como está no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o vício mais radical. Os Espíritos respondem, até interessante, eles falam assim, muitas vezes já lhe disse, o egoísmo, que é causa de todos os outros vícios. Então, o egoísmo procede desse ego, desse eu que permaneço, eu que mando, eu que sei, eu que ensino. Então, isso é próprio de sentimentos inferiores. E a outra proposta, no outro ângulo, é pelo self, que é a essência, que é nós espíritos.
né, que é a individualidade, não a personalidade. Né? O ego é o eu, o que caracteriza a sua personalidade. E o self pode ser descrito como a nossa essência, a nossa individualidade. Que uma coisa é personalidade, outra coisa é individualidade. A personalidade é nós aqui agora. Cada um com seu nome, né, com sua vida, com sua estrutura, nessa encarnação. Ao sairmos daqui, essa personalidade pode até permanecer, mas nós assumimos a individualidade como espíritos mesmos, né? O ego somente anotará desencanto e dor, porque os valoriza. Então, esse sentimento egóico nosso vai o quê? Vai potencializar, vai valorizar esses sentimentos que nós estamos tratando nessa noite. O self procurará extrair os melhores efeitos dessa reflexão que nós estamos fazendo dos fenômenos naturais da existência. O significado moral, os recursos para superá-los e sem projeção do ego, que é renitente e doentio. E aí nós entendemos que com essa segunda proposta do self, do espírito, né, da individualidade, né, nós entendemos que a grande batalha é com nós mesmos, não é com o outro. Como nos afirma o apóstolo Paulo. É vencer a si mesmo. Né? E temos algo muito importante também a compreender nesse nosso processo aqui agora de reflexão. Não se faz para esse processo de superação desses defeitos morais, do estímulo da potencialização, da preferência para esses sentimentos de mágoas e desencantos, não se faz necessária uma condição religiosa para esse comportamento. Porque é uma questão do entendimento, da compreensão do ser espiritual. Então pode ser em qualquer vertente religiosa, né? Não tem problema nenhum. Por quê? Por proporcionar sentimento, sentido existencial para o ser humano. Nós falamos muitas vezes que nós temos que buscar urgentemente compreender a nossa natureza espiritual. Vocês podem perguntar, mas eu sei que eu sou um espírito imortal. Mas na prática, nós ainda temos dificuldade de traduzir isso para as ações diárias. Voltados ainda, porque o chamamento é muito grande, para o mundo material, dando mais importância a ele. E aí vamos ao Cristo que diz que nós não devemos dar mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. E na sua sabedoria, né, divina, mais uma vez ele diz algo importantíssimo para nós. Não é deixar de viver a vida material. Ela é necessária. Nós precisamos do trabalho, inclusive para nos progredir. Mas não podemos esquecer que o essencial é o aspecto espiritual. Essa conquista que nós estamos procurando fazer aqui e agora. Aqui nós estamos voltados para essa essência, que é entender, compreender esse ser espiritual que somos. E parte daí, grande parte, do nosso sofrimento. Eu sempre digo que, em questões materiais, a criatura humana, ela sofre muito mais pelo supérfluo do que pelo necessário. O supérfluo é algo que está distante, que é inapropriado, que não contribui, porque nós só precisamos do necessário. Aí, evidentemente, dentro da lógica, dentro da visão, dentro do entendimento de cada um. Mas o que está nos ocorrendo? Fugindo ou não querendo enfrentar esse aspecto que ela diz aqui, do existencial.
é porque nós temos que realmente fazer o bom combate. Fazer o bom combate. E não é fácil, porque até fazer o combate ao outro, muitas vezes nós fazemos quase diariamente. Mas o recolhimento íntimo para o combate interno demanda a cada um de nós muito esforço, compreensão e coragem e bom ânimo. Foi o que Cristo nos recomendou. Portanto, a mágoa, ela corrói os mecanismos eletrônicos do cérebro que sofre com as ondas sucessivas de energia destrutiva. Nós criamos um canal próprio para a receptividade dessa energia negativa, quando nós estimulamos ou permanecemos nesses sentimentos doentios, das mágoas e dos desencantos. Quantas pessoas, e muitas delas nós conhecemos ou convivemos, que perderam o encanto de viver, perderam o encanto de conquistar qualquer coisa, por mínima que seja, porque muitas vezes nós estamos querendo conquistar coisas grandes demais, e não é por aí, não é que nós fazemos isso. Então, ela busca também nos falar de algo que acontece de nós para conosco, quando fala do ressentimento, que é ferrugem nas engrenagens da alma, fazendo perder o encanto, a esperança e a alegria de viver. Vejam que são vícios, defeitos morais que nós assumimos e vamos ter grandes dificuldades no tratar eles. Ninguém transita na terra por caminhos sempre floridos. E mesmo quando existem muitas rosas, igualmente há inúmeros espinhos, que lá estão para proteger as rosas. Olha que coisa, que poético do Espírito Joana de Ângeles, né? E ela considera, finalizando aqui, desejar uma existência física, uma existência material, sempre risonha, é fácil a uma imaturidade psicológica, um estado de infância não vivida, que foi transferida para a idade adulta. E aí é interessante, quando ela fala isso, que está nos chamando a entendermos a nossa realidade espiritual, no momento encarnado, né? E ela finaliza, e nós finalizamos também, dizendo: compreendo que a semente que pretende ser árvore deve arrebentar-se para lograr o destino que lhe está reservado. E ao fazê-lo, veste-se de vitalidade e estua, crescendo e tornando-se bela, até o momento de explodir em flores e frutos, sementes e lenho, a que se encontra destinada. Assim também o ser humano, cada um de nós, que necessita experimentar as transformações naturais que o arrancam do estágio de criança maltratada para a maturidade do adulto realizado. Nesse processo está embutida a gratidão à vida e a gratidão à oportunidade de ser pleno, como agora. Muita paz ao coração de todos. Uma boa noite. Agradecemos ao Mestre Jesus pela palestra da noite, elevando mais uma vez o nosso pensamento em gratidão. Agradecemos, Senhor Jesus, nesse instante e pedimos que a água que está do nosso lado, que está nos reservatórios, possam ser abençoados nesse instante, colocando nela o remédio necessário a cada um de nós, para que tenhamos uma noite tranquila, o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. E assim, Senhor Jesus, que todos tenhamos uma noite abençoada,
Que o Senhor esteja sempre conosco, Mestre Jesus. Nos abençoe e nos guie hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.